E aí, pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui um rápido vídeo a respeito da nossa atividade da audiência, que a gente vai ter simulada, né, a audiência do 358 do CPC. Então, o que é importante a gente sinalizar nesse ponto aí? Em primeiro lugar, é uma audiência que tem por objetivo produção de prova. Não é como a audiência do 334, não é como a audiência do 357. É uma audiência para a gente produzir prova. Bom, que tipo de prova a gente produz nessa audiência? Nós vamos produzir uma prova testemunhal e também vamos coletar o depoimento das partes. Em tese, a gente poderia até ouvir o perito para dar algum esclarecimento sobre o laudo, mas a gente não vai abordar isso nesta atividade prática, tá bem? Bom, antes de entrar propriamente no procedimento, eu só queria sinalizar e relembrar a todos de que essa atividade é uma atividade avaliativa para todo mundo, então é indispensável a presença de todos os alunos em sala de aula, é como se fosse um dia de prova. Por quê? Porque os alunos que são ouvintes têm que produzir um relatório, e para produzir esse relatório eles têm que acompanhar a audiência, tá, gente? Então, é indispensável a presença, é como se fosse uma prova, um dia de prova, não tem como substituir essa atividade, né? Então, por favor, tenham cuidado, se façam presentes lá no dia da audiência, tá? E uma vez iniciada a audiência no dia, a gente vai fazer uma simulação ali, na qual não haverá nenhuma interrupção. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para uma brincadeira ali, não. Vai ser uma audiência como ela aconteceria dentro do foro. Quando a gente encerrar a audiência, quando ela acabar, aí a gente vai abrir todo o espaço necessário para tirar dúvidas de vocês, para fazer as perguntas, para dar o feedback da atuação de cada um, absolutamente tudo, tá? Até em havendo tempo, vai ser nesse dia que eu vou fazer ali o retorno, o feedback da contestação e da inicial para os alunos, tá? Para todos os alunos. Então vai ser um momento bem importante, um momento de grande aprendizado. Bom, em relação ao procedimento em si da audiência, né? A audiência do 358. Como é que a gente vai começar essa audiência? A primeira coisa que o juiz vai fazer é oferecer ali a possibilidade, digamos assim, de acordo, tá? A gente tem vários momentos que isso pode acontecer ao longo do processo e, sendo possível o acordo, a gente está sempre com essa possibilidade em aberto. Maravilha. Não havendo acordo, que vai ser o caso, né? Senão a gente não consegue fazer a audiência. Não havendo acordo, nós vamos prosseguir para a oitiva, primeiro das partes, né? Coletar o depoimento, né? Do autor e do réu, e depois das testemunhas. Então a gente vai começar com a oitiva da autora. Vejam que enquanto a autora vai dar o seu depoimento, o réu não vai escutar, o réu vai estar no corredor, assim como todas as testemunhas vão estar lá no lado de fora da sala de aula. Maravilha. Depois que a autora dá o seu depoimento, o réu vai lá dar o seu, mas a autora vai ficar em sala, porque ela já depôs, então não tem problema que ela fique em sala. Beleza. Agora, como é que funciona o procedimento em si disso? Primeiro, o juiz, então, a pessoa vai se sentar, né? A autora vai se sentar na frente do juiz, que vai ser eu no caso dessa atividade, e o juiz vai fazer algumas perguntas para a autora. Vejam que os próprios advogados da autora, lá nos termos do artigo 385 do CPC, né? O que a gente tem que olhar ali é o artigo 385, esses advogados não fazem perguntas para a própria cliente. A mesma coisa em relação ao réu, que os advogados do réu não fazem perguntas para o seu cliente. É sempre cruzado o depoimento pessoal. Então vai lá o juiz começa com algum tipo de pergunta. E aí, dona fulana, me conta o que aconteceu nesse caso? Ou ele pode fazer perguntas mais específicas. Vamos ver lá no dia como é que vai ser exatamente isso. O juiz fez as perguntas dele, vamos lá para os advogados do réu para fazerem as perguntas deles. Foram feitas as perguntas, o juiz não tem mais nenhuma, o juiz ainda pode perguntar. Se encerrou, vamos ouvir lá agora o réu. A autora, como disse, vai ficar ali em sala, porque ela já deu o depoimento dela, e o réu vai dar o seu depoimento. O réu vai ser primeiro inquirido pelo juiz e depois pelos advogados da autora. Vejam que até aí tranquilo, aquele depoimento cruzado, o advogado nunca pergunta para o seu próprio cliente, ele só vai fazer isso, tá? Ele só vai fazer isso, né? Não de perguntar, mas de fazer uma intervenção propriamente dita, se tiver algum tipo de ilegalidade acontecendo ali, estão tentando coagir o cliente dele, tem algum problema na tomada desse depoimento, aí o advogado faz algum tipo de intervenção. Fora disso, o advogado não pergunta para o próprio cliente, tá? Já fiquem com isso organizado, que vocês não vão perguntar. Isso significa o quê?
que o advogado, na verdade, tem um trabalho preparatório do seu cliente antes da audiência, do autor, né, da autora, no caso, e do réu, para orientar exatamente como é que tem que ser essas respostas, como é que isso deve ser feito e assim sucessivamente. Maravilha. Passamos então, agora o réu vai sentar ali do lado dos seus advogados, vejam que eles podem, durante a audiência, conversar, desde que forma discreta ali, né, não há problema. E vamos começar ouvindo as testemunhas. As testemunhas agora é diferente. Vamos começar com a primeira testemunha da autora, né? Cada um tem 3 testemunhas. A autora vai começar com a sua primeira testemunha, as demais estão todas lá no corredor. Vamos ouvir a testemunha. Maravilha. Vou tomar ali o seu compromisso, que a gente diz. Como é que funciona isso? Então, sentou ali na minha frente o seu João da Silva. Tá? Então, eu vou perguntar, como é que é o seu nome? João da Silva, profissão, estado civil, etc. Aí eu vou perguntar se ele tem alguma relação de parentesco com as partes, se ele conhece alguém na demanda, conhece o réu, conhece a autora. Nesse momento, muitas vezes a pessoa já declara: sou amigo do réu, sou parente da autora, etc, etc, etc. Porque o que a gente tem que estar de olho, pessoal, durante o depoimento testemunhal, e aqui eu chamo a atenção especial dos advogados. Vocês precisam ler o artigo 447 do CPC, que fala das testemunhas que são incapazes, impedidas ou suspeitas. Vejam, isso não impede que elas sejam ouvidas. Elas não serão ouvidas como testemunhas se elas se enquadrarem nesta situação. Então aqui a gente tem uma bifurcação bem importante, tá? Se a pessoa vai ser ouvida como testemunha, isso tem um determinado peso, tem uma determinada relevância. Se ela, por exemplo, é o cônjuge da autora, né? É uma amiga íntima da autora, é um amigo íntimo do réu, o que a gente vai dizer? Que essa pessoa vai ser ouvida como informante. Tá? Beleza, mas ainda assim vai ser ouvida. Vejam ali no parágrafo 4º e 5º que o juiz pode ainda ouvir esse depoimento, mas que vai atribuir a ele o valor que ele possa merecer, dizendo assim: olha, cara, esse depoimento aqui não tem um valor, né, tão grande quanto o de uma testemunha. Mas dá ali uma carta branca, né, dá uma bastante liberdade para o julgador. Bom, mas vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a pessoa, né, que está ali não diz nada. Você diz: não, ok, não conheço ninguém, ou só conheço de vista, ou não tenho intimidade. E o advogado da parte contrária, vamos imaginar que a primeira testemunha da autora está ali. Vamos imaginar, só para a gente trabalhar isso, vamos imaginar que essa pessoa é amiga íntima da autora. E ela não se acusou ali, ela não se apresentou como amiga íntima da autora. E a gente faz o quê? O advogado do réu, vamos imaginar que ele tem prints de redes sociais. Ele vai dizer: excelência, eu quero oferecer a contradita. O que é a contradita? A contradita é aquilo que está no artigo 457, parágrafo 1º do CPC, ou seja, o juiz ele está ali tomando o compromisso, né? O que é tomar o compromisso? Ele está qualificando a testemunha e ele vai compromissar a testemunha a dizer a verdade, ou seja, vai dizer: olha, se o senhor não disser a verdade, o senhor pode ser processado criminalmente pelo crime de perjúrio, nos termos do artigo 342 do Código Penal. Cara, isso é totalmente normal, não é uma ameaça. Isso aqui é um aviso que a gente está dando para essa pessoa. Vejam que importante. Depois que foi compromissada a testemunha, depois que ela diz: ok, né, o senhor está compromissado, ok, fechou todas, não cabe mais contradita. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui basicamente? A gente está dizendo que existe uma preclusão dentro da audiência, que se eu não fizer a contradita naquele momento e a pessoa começar já a ser perguntada, eu vou perder a oportunidade de contraditar a testemunha. Tá? Então isso é bem importante que seja feito nesse momento. E é desagradável, vocês vão ter que interromper o juiz. O juiz está ali falando assim: excelência, quero oferecer a contradita. Né? Aliás, sempre durante a audiência sempre se dirige o juiz como excelência, doutor, né, senhor, enfim. É um ambiente absolutamente formal, né? Então é importante que vocês se dirijam assim ao juiz, assim aos colegas, enfim, e tratem as testemunhas com respeito e tudo mais. Bom, e aí o juiz vai examinar a contradita, o juiz vai examinar se aquilo tem relevância. Ele vai ver assim: olha, eu descobri que eles são amigos na rede social, né? Que eles têm lá, um está no perfil do outro, um segue o outro no Instagram. Isso pode não ser relevante, né?
Agora tem várias fotos que eles frequentaram festas juntos, um é padrinho do filho do outro, etc, etc. Bom, aí a gente tem um problema, né? Vejam que a contradita, ela pode ser provada tanto com documentos como com testemunhas. Então, se alguém quiser oferecer uma contradita no dia, pode tanto levar um documento, um print, que seja para apresentar na hora, né? Quanto apresentar uma testemunha. Olha, eu trouxe aqui uma pessoa que trabalha lá no hospital, que já viu os dois juntos, sabem que eles têm um caso, sei lá, tá? Estou inventando aqui, porque vocês têm total liberdade nesse momento e é o que dá, digamos assim, um colorido aí para essa dinâmica da audiência, tá bem? Lembrando então, tem que ser feita nesse momento a contradita. Se vocês não fazem isso nesse momento, vocês perderam esta oportunidade, tá? Bom, então vamos imaginar que, ok, superamos esse momento. Vamos fazer as perguntas para a testemunha. A testemunha da autora, quem é que começa perguntando? Pode ser o juiz, né? Naturalmente o juiz tem sempre a possibilidade de fazer perguntas, mas o primeiro grupo de advogados que começa inquirindo a testemunha sempre é quem arrolou, quem apresentou a testemunha. Então a testemunha da autora, depois do juiz, se for o caso, esses advogados vão fazer perguntas, tá? Encerraram as perguntas, vamos para os advogados da outra parte do réu. O réu encerrou, acabou, tá, gente? Não tem assim, agora o autor lembrou de mais uma pergunta. Acabou. Quando o advogado encerra suas perguntas, ele não vai ter outra oportunidade de reinquirir aquela testemunha, tá? Isso vai se encerrando, senão não vai acabar nunca este procedimento. E aí, as testemunhas vão sendo chamadas, vão ficando dentro da sala, e a gente vai adotando esse procedimento para todas elas, tá? Bom, encerramos a produção da prova testemunhal. A gente vai perguntar, tem mais alguma prova a produzir? As partes vão dizer que não, né? Poderia ter uma diligência, poderia ter um ofício para expedir, poderia ter mais uma testemunha que foi referida para ser ouvida. Mas vamos imaginar que não aconteça nada disso, a gente vai encerrar. E aí, o juiz vai facultar para vocês basicamente duas possibilidades. Ou fazer memoriais, né? O que são memoriais? Memoriais são uma peça escrita que sintetiza o processo. Não é relevante a gente tratar disso aqui agora, porque a gente vai ter tempo para falar disso em aula. Ou a gente vai para debates orais. Vejam, são duas opções aqui no final da audiência que a gente tem. Se vocês forem para memoriais, eu não vou exigir que vocês entreguem essa peça. Não fiquem preocupados, falando para o Forster que ia ser memoriais, a gente vai ter que entregar essa peça. Não. No mundo real, né, se isso aqui fosse um julgamento real, vocês teriam que entregar. Mas aqui na nossa atividade, se vocês disserem que querem memoriais, não tem problema. A gente encerra a audiência e se abre prazo para memoriais, depois os autos vão conclusos para a sentença. Tranquilo. Forster, a gente quer debates orais. Como é que funcionam os debates orais? Os debates orais é o seguinte, os advogados da autora, os advogados têm um X tempo de minutos ali para fazer a fala deles, e os advogados do réu têm um determinado tempo de minutos para fazer a fala. Não são propriamente debates, no sentido de que existe assim uma dinâmica assim, de perguntas e respostas, ou de acusações e defesas, mas sim de que o autor tem uma fala, né, os advogados da autora têm uma fala, os advogados do réu têm outra fala, isso aí fica consignado em ata, fica gravado e se encerra a audiência. Tá? Galera, é assim que funciona, essa é a forma de procedimento da audiência, certo? Ou seja, vai ficar inteiramente a critério de vocês, se vocês vão querer ter esses debates orais ao final, tá? Que é uma síntese do caso, uma apresentação do caso, argumentando o ponto de vista do seu cliente, naturalmente, ou se vão querer memoriais. Isso vai depender muito do dia ali, do desenvolvimento, mas eu vou dizer para vocês, acho que a gente vai ter tempo para isso e é bem legal quando isso pode acontecer. Tá? Acho que é um treino bem legal, eu também dou um feedback em relação a isso. Tá, pessoal? Então, lembrando lá, na primeira semana de maio, a gente vai ter essas nossas audiências, e aí um pouco antes da gente iniciar essa prática da audiência no dia, a gente pode ainda tirar alguma dúvida, mas, por favor, né, lembrem de olhar, reforço com vocês, artigos 442 e seguintes do CPC, tá? Para saber ali sobre testemunhas, o que pode e o que não pode ser perguntado. Artigo 447, sobre quem pode e quem não pode depor. E artigo 457, parágrafo 1º, como é que faz a contradita. Deem uma olhada também lá no artigo 358, para vocês saberem sobre o procedimento da audiência de instrução em si. Tá, gurizada? Espero que essas dicas aí tenham sido úteis e nos vemos lá em sala de aula. Valeu!